Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Vitória Sport Clube 1. Foi intenso, emocionante e taticamente rico, o mais afamado dos derbys do Minho, que opõe o Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube. Sabedor das dificuldades que o esperavam, Artur Jorge apresentou um Braga na sua versão mais conservadora. Esteve quase sempre por cima, mas sem criar muito perigo até ao momento em que se adiantou num golaço de Vítor Carvalho. Só aí é que Álvaro Pacheco deu ordem de soltura à sua equipa, refrescando a frente e mandando para lá mais gente à medida que o relógio se aproximava do fim. Acabou por ser recompensado com outro golaço, este obtido por João Mendes. Quando o Vitória empatou, ao 8º minuto de compensações, já o seu guarda-redes, Bruno Varela, tinha ido à área adversária tentar ajudar, num canto, o que até originou uma saída rápida do Braga e um remate feito de trás da linha de meio-campo que André Horta não conseguiu direcionar para a baliza deixada deserta. Esta sucessão de eventos não reflete o que foi a generalidade do jogo, onde a intensidade e o equilíbrio foram sempre valores mais prezados do que tanta emoção. Mas isso não foi o suficiente para tornar o espetáculo enfadonho. Longe disso. É certo que, de entrada, o Sporting Clube Braga apresentou a sua cara mais tímida, com dois médios mais seguros e Zalazar na linha da frente, e que, em contrapartida, o Vitória pendia mais para uma linha de três médios do que para os habituais três atacantes, abusando dos lançamentos do nem sempre esclarecido Jota Silva no espaço, o que gerou uma primeira parte rasgada, mas nem sempre bem jogada e seguramente vazia de lances de perigo. Até ao intervalo, que chegou com um total de 11 remates, mas um índice conjunto de golos esperados de apenas 0,5, só os bracarenses estiveram à beira de marcar. Fizeram no mesmo, aliás, por Zalazar aos 4 minutos, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Ricardo Horta. E depois podiam também tê-lo feito já a contar aos 14 e aos 33 minutos, mas neste caso em duas bolas paradas. No primeiro lance, após um canto, um corte de Jota atingiu Abel Ruiz e levou a bola a acertar no poste, no ressalto. No segundo, depois de um livre, um cruzamento de Ricardo Horta apanhou Serdar em boa posição, mas o cabeceamento do turco foi parar às mãos de Bruno Varela. Os segundos 45 minutos foram marcados pelo golo de Vítor Carvalho, praticamente a abrir. De canto, Jota Silva já obrigara Mateus a defesa atenta, mas o golo nasceu do melhor desenho do jogo até então. Passe de Vítor Gomes, calcanhar de Zalazar, a lançar Rony para a linha de fundo e depois cruzamento rasteiro para a meia-lua, de onde Vítor Carvalho colocou o remate milimetricamente junto ao poste. O jogo entrou então numa fase de indefinição, enquanto o Vitória não mudou processos e intervenientes. Jota ainda teve uma boa situação ao minuto 58, quando André Silva lhe meteu a bola à frente, mas ele se deixou trair pela recepção e perdeu ângulo para melhor do que um tiro à rede lateral. E Zalazar podia ter sentenciado o jogo aos 64 minutos, no momento em que Rony lhe picou a bola e ele a desviou de Varela para o 2-0. Não o fez, contudo, com força suficiente, o que permitiu uma bela defesa ao guardião vimaranense. E é aí que o jogo começa a mudar, com as entradas de Dani Silva primeiro, Butska e João Mendes depois, mas também com o maior atrevimento do Vitória no momento de soltar os alas e de fazer subir os centrais dos lados até ao meio-campo adversário. Com o domínio territorial a sorrir-lhe, o Vitória começava a ter lances que justificavam o empate. Tiago Silva, aos 74 minutos, viu o remate esbarrar num defesa. João Mendes, aos 90 mais 2, foi parado pelo guarda-redes, mas aos 90 mais 8 fez mesmo o golo do empate, quando recuperou a segunda bola, nascida de um duelo entre José Fonte e Borevkovic, improvisado ponta de lança, e lhe deu em vôlei com tal alma que Mateus nem a voar podia lá chegar. O empate final satisfez mais o Vitória do que o Sporting Clube Braga, que teve o segundo golo nas botas de Zalazar, Abel Ruiz ou André Horta, estes dois já nos descontos, mas aceita-se o resultado pela crença dos visitantes até aos instantes finais. E façamos então a fotografia tática deste jogo. Artur Jorge, no Sporting Clube Braga, teve que fazer várias alterações. Foram 5 em relação ao 11 que tinha apresentado na última jornada, uma vitória por 3-1 contra o Casa Pia. Duas delas tiveram que ver com a CAN, com a Taça da África das Nações, porque Niakate, a defesa central, e Simone Banz, a ponta de lança e melhor marcador do campeonato, não estavam disponíveis. Entraram assim José Fonte e Abel Ruiz.
Depois, não saíram do 11 André Horta, Pizzi e Bruma. Este até estava no 11, mas acabou por ter de ceder o seu lugar por se ter magoado no aquecimento, tendo entrado Vítor Carvalho, Zalazar e Rony Lopes. Ora, isto gerou o tal Braga mais conservador. E eu mantenho a minha ideia de que a propensão atacante deste Sporting Clube Braga se joga muito no trio de médios. Se nos dois médios mais recuados estão dois jogadores que privilegiam mais a segurança, e neste plantel eles são sobretudo Vítor Carvalho e João Moutinho, temos um Braga com a sua cara mais tímida. Se, em contrapartida, nessa dupla aparece um dos jogadores mais progressivos desta equipa, como André Horta ou como Zalazar, teremos um Braga com mais dose de risco. Ora, hoje o que aconteceu foi precisamente a colocação de Zalazar na linha da frente, com dupla de médios formada pelos mais conservadores, Vítor Carvalho e João Moutinho. E isto teve muito que ver com a forma equilibrada como o jogo foi decorrendo durante a primeira parte. O Braga apareceu no seu tradicional 4-2-3-1, com Mateus na baliza, linha de 4 atrás formada por Víctor Gomes, José Fonte, Serdar e Borja, depois a tal dupla de médios, Vítor Carvalho e Moutinho, e um trio de apoio ao ponta de lança, que hoje era Abel Ruiz, formado por Rony Lopes, que apareceu à direita, porque não havia Bruma, por Zalazar e por Ricardo Horta. A nuance aqui é que o Braga, continuando a fazer a sua habitual saída a 4, sempre com os dois centrais e os dois médios, processos muito semelhantes, aliás, aos do Benfica de Roger Schmidt da época passada. Depois, na frente, o que fazia era mover muito as pedras, pedindo muito, tanto ao ponta de lança, Abel Ruiz, como até ao próprio Zalazar, que aparecessem no corredor esquerdo para que Ricardo Horta pudesse derivar da esquerda para o meio e pudesse surgir muitas vezes dentro do bloco da equipa do Vitória. Mas olhamos então para o Vitória. O Vitória fez apenas 2 alterações relativamente ao 11 que na última jornada tinha batido por 1-0 o Rio Ave. Foram as trocas dos atacantes Nelson da Luz e Budska por Jota Silva e André Silva, sendo que a entrada de André Silva serviu para, naturalmente, dar à equipa uma feição mais dialogante, porque Budska é mais ponta de lança, de ir à procura da profundidade, de batalhar pelas bolas na área. André Silva é um jogador mais dado a baixar em apoio, a dialogar com os médios através da troca de bola dentro do bloco, enquanto que Jota Silva era ele sim o jogador destinado a explorar o espaço nas costas da última linha da equipa do Sporting Clube Braga. Apareceu o Vitória no seu habitual 3-4-3, mas com uma nuance. É que se de início Nuno Santos, aquele que era suposto ser o avançado esquerdo, apareceu muito nesta linha de 3 da frente. A partir dos 15, 20 minutos, ele começou a encostar bastante atrás e a formar linha de 3 médios com Tomás Andal e Tiago Silva. Sendo assim, olhamos para o 11 do Vitória. Varela foi o guarda-redes, depois tripla de defesas formada por Jorge Fernandes à direita, por Borevkovic no espaço central e por Tomás Ribeiro à esquerda. Bruno Gaspar era o ala direito, Ricardo Mangas o ala esquerdo. À partida, a dupla de médios devia ser formada por Tomás Andal e Tiago Silva, mas a verdade é que o Nuno Santos foi muitas vezes juntar-se a eles, intrometendo-se entre Tiago Silva e Ricardo Mangas, o que deixou depois então André Silva e Jota Silva como únicos avançados. Lá está, o Vitória começou por defender em 5-2-3, depois, já dentro do seu meio-campo, baixava para 5-4-1, mas à medida que o jogo foi decorrendo, este 5-2-3 transformava-se cada vez mais num 5-3-2, com a introdução de Nuno Santos no setor do meio-campo e, inclusive, com a passagem de Jota, muitas vezes, para o lado esquerdo do ataque, no mesmo corredor onde estava precisamente Nuno Santos. Quem mexeu primeiro foi o Vitória, que estava a perder desde o minuto 53, e aos 65 minutos começa por trocar Nuno Santos por Dani Silva. Dani Silva trouxe mais criatividade e mais critério à zona de meio-campo. Foi positiva a sua entrada e o Vitória aí assumiu claramente os 3 médios. Depois, ao minuto 75, dão-se mais 2 trocas. A de André Silva por Budska, ponta de lança por ponta de lança, e a de Tomás Andal por João Mendes. Sendo que o meio-campo passou então a ser formado por Tiago Silva e por Dani Silva. São muitos Silvas nesta equipa do Vitória, com João Mendes, Budska
e Jota Silva lá mais na frente. Portanto, aqui o Vitória a voltar então ao seu habitual 3-4-3. Um minuto depois, já tentando segurar um bocadinho o resultado, o Braga troca Rony Lopes por Pizzi e Zalazar por André Horta. Mantém os três médios, desta vez com Pizzi no corredor central. André Horta foi jogar para o lado direito, onde estava antes Rony Lopes, e Ricardo Horta manteve-se no corredor esquerdo, no apoio a Abel Ruiz. Mexeu o Vitória, por fim, aos 84 minutos, trocando Jota por Nelson da Luz, e ainda o central Tomás Ribeiro por mais um médio, André André. O que quer dizer o quê? Que o Vitória acabou com linha de 4 homens apenas atrás. Tinha Bruno Gaspar, Jorge Fernandes, Borevkovic e Ricardo Mangas, sendo que Bruno Gaspar e Ricardo Mangas se soltavam bastante pelos corredores. Era muitas vezes Dani Silva quem vinha ajudar no momento de início de construção, aparecendo depois o Tiago Silva e o João Mendes no apoio mais direto aos dois atacantes, que eram o Butska e o Nelson da Luz. Portanto, um Vitória num 4-4-2, mais próximo do 4-4-2, sendo que na ponta final até o próprio Borevkovic apareceu muitas vezes em posição de ponta de lança para este último forcing. Foi muito por isso que, ao minuto 90 mais 3, Artur Jorge optou por começar a precaver-se e começou por trocar então Ricardo Horta por Roger, troca por troca, extremo por extremo, Vítor Carvalho por Castro, médio defensivo por médio defensivo, mas ao minuto 90 mais 5 fez sair o ponta de lança, Abel Ruiz, para a entrada de Paulo Oliveira, um terceiro defesa central. Isso não impediu, ainda assim, que o Vitória tenha conseguido chegar ao golo, precisamente no lance em que um dos seus centrais, o Borevkovic, apareceu na frente a discutir a bola com um dos centrais do Braga, o José Fonte, sobrando a bola para o tiraço do João Mendes, que deu o golo do empate. Embora tenha estado à beira de somar o segundo jogo sem sofrer golos neste campeonato, sofreu o golo que valeu o empate mesmo ao minuto 90 mais 8, quase no final do período de compensações. Já se sabe que esta equipa do Sporting Clube Braga não brilha geralmente pelos homens que têm mais atrás. Hoje, os melhores que o Braga apresentou, ainda assim, apesar de tudo, os dois laterais não estiveram mal, Vítor Gomes e Borja, sobretudo pelo apoio ofensivo que foram dando à equipa, pertence-lhes quase sempre os corredores laterais, mas os melhores jogadores do Braga ainda foram Ricardo Horta, Rony Lopes, que tem alguns passos para finalização, não esteve mal na partida, e Vítor Carvalho, que a meio campo pautou sempre a equipa e foi autor de um belíssimo golo. Mas os heróis da partida, ou o herói da partida, esteve do outro lado. Muito bem, Bruno Varela, o guarda-redes do Vitória, fez ainda assim um par de boas defesas que foram mantendo o Vitória no jogo. Esteve muito bem também o Tiago Silva, na zona de meio campo. Até depois, quando foi chamado a dar um contributo mais ofensivo, mais próximo dos atacantes, mas foram dois homens que saltaram do banco que me encheram as medidas, Dani Silva e, sobretudo, João Mendes. João Mendes veio virar aquilo que era o jogo do Vitória Sport Clube, e não é só por causa do golo que marcou, foi também muito por causa das ligações que ele foi permitindo estabelecer no último terço e que deram à equipa uma capacidade completamente diferente de chegar à baliza de Mateus Magalhães. Foi, para mim, o herói do jogo, João Mendes. Foi globalmente tranquila, ainda com dois lances com algum potencial de polémica, a arbitragem de João Pinheiro neste derby do Minho. Vamos então olhar para os lances. Logo aos 4 minutos, golo anulado ao Sporting Clube Braga, a Zalazar, por fora de jogo de Ricardo Horta. A equipa de arbitragem no campo não assinalou, mas foi chamada ao monitor pelo VAR, o João Pinheiro foi chamado ao monitor pelo VAR para ver o lance. E porquê? Porque como Ricardo Horta não toca na bola, não se trata aqui de colocar linhas apenas, trata-se de o árbitro, que é chefe de equipa, olhar para o lance e perceber se considera ou não que a interferência de Ricardo Horta é suficiente para a anulação. E é, no meu ponto de vista. Porquê? Porque no momento em que o cruzamento da direita chega à área, Ricardo Horta, que está em posição irregular, e isso é indiscutível,
faixa a bola e interfere na ação de Borevkovic, que acaba por fazer um corte defeituoso em função da tentativa de Ricardo Horta chegar à bola. Esse corte chega a Rony Lopes, que chuta, o guarda-redes defende e Zalazar, que estava em posição regular, faz o golo na recarga. Mas há uma interferência que é naturalmente decisiva de Ricardo Horta no início da jogada, pelo que o golo foi bem anulado por conselho do VAR. Depois, ao minuto 74, segundo lance polémico da partida, este na área do Sporting Clube Braga, num lance em que Vítor Carvalho faz um corte e, na continuação do movimento desse mesmo corte, acaba por pisar, até com alguma contundência, Jota Silva, que ouviu-se o grito na transmissão e caiu no chão a contorcer-se com dor. Aquilo que diz a doutrina nestes casos é que, como o movimento é o mesmo e não há um prolongamento do movimento, não deve ser assinalada falta, mas vou ser muito honesto. Na minha opinião, há ali demasiada contundência no pisão de Vítor Carvalho sobre Jota para ele ser julgado absolutamente como inócuo. Não me escandalizaria nada que fosse marcada grande penalidade, embora saiba que, defendendo-se com a doutrina, a generalidade dos especialistas de arbitragem vão dizer exatamente o contrário e que o lance é absolutamente regular. Também não sou capaz, naturalmente, de sobrepor a minha opinião à de tanta gente que sabe muito de arbitragem e sabe mais de arbitragem do que eu. Portanto, aceito a decisão do árbitro, mas eu, olhando para aquele lance, diria sempre que era grande penalidade. Portanto, acabou por ser uma arbitragem ainda assim com algum potencial de polémica, mas muito tranquila de João Pinheiro na generalidade da partida. Futebol de Verdade,